E a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvar a Deus por esta oportunidade, parabenizar o pastor Odiel, os obreiros dessa casa por esta iniciativa de separar aqui uma semana para a meditação mais intensa da palavra de Deus. A igreja não tem nada a perder, pelo contrário, só tem a ganhar. Deus te abençoe, viu, pastor? Pastor Ivan, Deus abençoe os irmãos. Eu estava aqui olhando para o Josafá, meu irmão que está ali sentado, e eu estava me lembrando de uma coisa muito interessante. Os irmãos sabem que eu nasci e fui criado na roça, e eu lembro da minha primeira viagem que eu fiz. Já estava grandinho, quase 10 anos. Eu lembro de quando a gente fez a nossa primeira viagem. A dificuldade era grande porque o pai nunca teve carro, não tem até hoje. Então eu fiz a primeira viagem. Eu lembro disso. Eu tenho um sonho de algum dia poder visitar alguns lugares. Se Deus me der graça, eu queria estar em alguns lugares. Existem lugares, pontos turísticos muito interessante. Qual é o cristão, qual é o crente que nunca desejou ir a Israel, por exemplo? É um sonho que eu acredito que da maioria dos crentes, ir a Israel, poder pisar naquelas terras onde Jesus passou. E existem outros lugares que a gente conhece por foto, por vídeos, por filmes, que a gente olha assim e fica imaginando a grandeza de Deus. E eu gostaria de um dia ter a oportunidade de ir lá. Nova York, Áustria, Paris, enfim, tantos lugares bonitos que eu gostaria de um dia poder estar lá. Existem lugares que a gente gostaria muito de ir. Existem outros lugares que a gente não gostaria de ir. A gente até vai porque é obrigado. Como, por exemplo, ninguém gostaria de ir a uma UTI de um hospital. Ninguém gostaria de ir a uma cadeia. Eu já tive um dia numa penitenciária, junto com o pessoal do nosso templo central, num processo de evangelismo que é feito lá. E é muito ruim. São lugares que a gente não gostaria de ir. Por exemplo, cemitério. Ninguém gosta de ir em cemitério. Cemitério é lugar de morte, lugar de tristeza, lugar de choro, de angústia, de dor. É um lugar que a gente até vai, mas a gente não gostaria de ir. Existem outros lugares, por exemplo, campos de guerra e tantos outros lugares que a gente até vai, mas a gente não gostaria de ir jamais. Existe ainda um lugar que de maneira nenhuma a gente gostaria de ir, nem obrigado, nem forçado. Se você entrar em uma penitenciária de segurança máxima, perguntar lá os piores prisioneiros que estão lá, pagando pelos seus crimes muitas vezes horrível. Se você perguntar se eles gostariam de ir para esse lugar que me refiro, dificilmente você vai ouvir um sim de alguém, porque é um lugar terrível. A humanidade já viveu alguns dias difíceis. Por exemplo, guerras. O mundo já teve 2 guerras mundiais. Existem outras guerras aí, de nação contra nação, reino contra reino, guerra sangrenta como essa que o mundo tem testemunhado há cerca de 5 anos, que é aquela guerra civil da Síria. E tantas outras da nossa geração que nós acompanhamos. Uma guerra, por exemplo, um holocausto terrível que aconteceu, o holocausto dos judeus, onde Hitler, por um preconceito maligno contra os judeus, assassinou 6 milhões de judeus. O mundo já viveu outros holocaustos, outros genocídios. Em uma época mais atual, por exemplo, em 1994, aconteceu na África, em Ruanda,
um genocídio que matou mais de 800 mil pessoas, a maioria delas crianças e mulheres, foram mortas a facadas e a facãozada. Nenhum desses genocídios, nenhuma dessas guerras, nem tampouco o holocausto de Hitler foi capaz de reproduzir o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento, o mínimo de angústia que existe no lugar que eu quero tentar descrever para vocês aqui essa noite. Eu quero pregar sobre o inferno. E quando a gente fala desse tema, a gente vê para os ensinos de Jesus, e a gente entende que, embora seja um tema não muito falado, pouquíssimo falado, é um tema de grande importância para o cristianismo. O inferno, ou a sua doutrina, talvez seja tão esquecida de lado, e tão ignorada por muitos, porque é uma palavra, é um ensino que confronta, que incomoda. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de conceber a ideia da realidade do inferno. É muito mais fácil conceber a ideia de um paraíso, de um lugar de descanso, de um lugar de paz, do que conceber a ideia de um lugar de sofrimento. O Novo Testamento vai falar diretamente a respeito do inferno, diretamente, por cerca de 30 vezes. Dessas 30 vezes, Jesus falou diretamente sobre o inferno. Dessas 30, 20 foram ditas por Jesus. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Nós vemos a palavra de Jesus falar a respeito do inferno, e parece que toda aquela suavidez nas suas palavras, parece que toda aquela brandura nas suas palavras, parece que toda aquela voz meiga e suave, olhe para mim, perdia toda a suavidez, perdia toda aquela voz meiga. Parece que as palavras de Jesus, quando se referia ao inferno, perdia toda a sua doçura, porque é um tema muito difícil de se tratar. Você quer ver como que Jesus tratava a respeito do inferno? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo de número 9, versículo 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Marcos capítulo de número 9, do versículo 43 até o versículo 48. Abra, por favor, a sua Bíblia. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 43. Se a tua mão te escandalizar, corte. É melhor para ti entrares no céu ou na vida, conforme algumas traduções dizem, aleijado, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corte-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lance-o fora. É melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Olhe para mim, por favor. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Deixa para você continuar a leitura depois. Olhe para mim, senão você não vai entender. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Jesus vai falar de olho, de mão e de pé. E ele diz o seguinte: se quaisquer destes membros te conduzir ao pecado, é melhor você arrancá-los e ir para o céu sem esses membros, do que tendo todos estes membros e ir para o inferno.
E cada vez que ele fazia menção a um membro, ele acrescentava no final da sua palavra algo relativo ao inferno. E ele dizia: onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Ou algumas traduções dizem: onde o verme não morre. Olha que coisa interessante. Para que o fogo se mantenha aceso, o que é preciso? É preciso alguma coisa que ele queime. É preciso que haja algo que dê combustão ao fogo. É preciso que algo alimente as suas chamas. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse, nós iremos entender que no inferno existirá, entre tantas substâncias, no inferno existirá enxofre. O fogo vai se alimentar do enxofre. Eu queria que você abrisse ainda a sua Bíblia em um outro texto muito interessante que eu quero compartilhar com você aqui esta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 28. Olha o que Jesus vai dizer para completar o seu ensino. Abra sua Bíblia, por favor. Porque eu não vim aqui pregar nada de mim. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus. Capítulo de número 10, versículo 28. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, não os temais, porque não podem matar o corpo e a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, meu filho, escute aqui, olhe para mim. O que vai para o inferno não é só a alma, o corpo também vai. Vai para o inferno corpo, alma e espírito. Esse texto aqui, Jesus não faz menção do espírito, mas não há como dividir alma e espírito. São duas coisas distintas umas das outras, mas ao mesmo tempo está tão interligado que não tem como separar. Então o que vai para o inferno não é só a parte espiritual, vai para o inferno o corpo também. E agora esse fogo do texto que nós lemos de Marcos, esse fogo se alimentará, além do enxofre, se alimentará dos corpos que estiverem lá. Além do fogo não se apagar, o corpo também não será consumido. Vou repetir: o fogo não vai se apagar, é eterno. Além do fogo não se apagar, o corpo também não será consumido. O fogo queimará intensamente e o corpo arderá também em chamas intensamente. Detalhe: cada vez que Jesus faz menção ao inferno, ele diz: onde o bicho não morre. Jesus aqui no original ele está utilizando de um exemplo que havia em Jerusalém, em uma espécie de um lixão que havia fora da cidade, onde o fogo ardia nesse lixão 24 horas por dia. Era lançado nesse lixão corpos humanos de bandidos que não eram sepultados, porque Israel tinha essa cultura, e era também lançado lá corpos de animais. O fogo queimava 24 horas. E o detalhe, quando Jesus diz do bicho que não morre, em outras palavras, o que Jesus está ensinando aqui é que no inferno haverá bicho, como bicho de varejeira, que vai comer o corpo do sujeito que estiver lá por toda a eternidade. Nem o bicho vai morrer e nem vai conseguir comer o corpo do sujeito. O corpo vai durar e o bicho não vai morrer de fome. Não queira você ir para lá. Não é tempo de nós brincarmos com nossa vida espiritual. E o grande detalhe é que esse fogo é um fogo sem cor. Se você apagar as luzes aqui da igreja e acender aqui um fogo, não vai clarear tanto, mas vai facilitar, vai iluminar um pouquinho.
Alguns aqui foram criados na época da lamparina, e era feito isso. Esse fogo que Jesus está dizendo aqui é um fogo sem cor. Ele não vai clarear, porque a Bíblia diz que será no inferno densas trevas. Sabe o que é densas trevas? Será tanta treva que a treva será apalpada, do mesmo jeito que se apalpa qualquer objeto. A pessoa que estiver lá vai conseguir pegar nas trevas. E quanto ao enxofre, quando Champlin vai comentar o texto do Apocalipse, ele diz algo relativo ao enxofre. Ele diz o seguinte: que o enxofre quente cairá sobre os corpos das pessoas e vai arrancar das pessoas partes do corpo, pedaços cairão, e o cheiro de carne queimada atravessará os portões do inferno, como testemunha de uns pelos outros, de que aquele lugar é castigo eterno. Detalhe, sabe qual é o cheiro que será sentido no inferno? É o mesmo cheiro que Deus respira na época de Noé e sente o cheiro do pecado. É o mesmo cheiro que Deus sente quando ele olhava para a cidade de Sodoma e Gomorra e ele aspira aquele cheiro do pecado. É o mesmo cheiro que as pessoas que estiverem no inferno sentirão. Ei, é o mesmo cheiro que quando o olhar de Deus se volta para a terra hoje e ele está sentindo, é o cheiro do pecado que incomoda, e esse cheiro será sentido no inferno por toda a eternidade. Ei, escute isso aqui. Olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 30. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 25, versículo de número 30. Olha o que Jesus diz: lançai, pois, nas trevas exteriores o servo inútil. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olhe para mim. Lançai o servo inútil nas trevas, haverá pranto e ranger de dentes. Aqui, quando alguém enfrenta algum problema difícil na vida, existe alguém para consolá-lo. Existem aqui muitos amigos que emprestam os ombros para nós chorarmos no momento da nossa adversidade. Escute isso. Aqui na terra existem muitas pessoas que nos consolam no momento do aperto. Dependendo do nível de estado emocional que a pessoa estiver, ela pode procurar um psicólogo. Dependendo da perturbação psicológica que ela estiver enfrentando, ela pode procurar um psiquiatra. Vai passar para ele um medicamento, vai arrumar um jeito de amenizar o seu sofrimento. No inferno não haverá quem console ninguém. O inferno haverá choro constante, haverá pranto e ranger de dentes, será choro inconsolável. As pessoas que estiverem lá, queridos, se lamentarão por toda a eternidade, o tempo perdido. Lágrimas, choro inconsolável, dor, soluços incontroláveis dos perdidos irão soar através dos portais do inferno. Agonia, desespero, apavoramento. No inferno não haverá consolo, choro e ranger de dentes. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 11. Só me escute, não precisa abrir agora. Diz a Bíblia que a fumaça do tormento subirá para toda a eternidade. Tormento, angústia, por toda a eternidade. Ei, o homem sempre quis apagar as chamas do inferno. O homem sempre quis anular a doutrina da palavra de Deus que diz a respeito do inferno. O maior argumento
argumento contrário à doutrina do inferno baseia-se na pergunta: como pode um Deus de amor lançar o homem na condenação do tormento eterno? Ei, escute. Mateus capítulo de número 25 e versículo 41, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Só que com o aumento da desobediência, com o aumento do pecado, com o aumento da promiscuidade, digamos que o propósito mudou. Agora o inferno não é mais para o diabo e seus anjos. Agora o inferno é para o diabo, seus anjos e seus filhos. Abra sua Bíblia. João capítulo de número 8 e versículo 44. João capítulo de número 8, versículo 44. Olha o que a Bíblia está dizendo. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, a quem quereis satisfazer o desejo do coração de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, porque não há nele verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, ou seja, o diabo tem os seus anjos e tem também os seus filhos. Do mesmo jeito, escute isso aqui, crente, do mesmo jeito que há um lugar na eternidade preparado para os filhos de Deus estar onde Deus estiver, há também um lugar na eternidade preparado para que onde estiver o diabo esteja seus filhos também. A única escapatória que existe, e eu glorifico a Deus, porque nós conhecemos esta escapatória, é o que João registra no capítulo de número 3, versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu glorifico ao Senhor, porque nós acreditamos nessa mensagem, nós recebemos a Jesus como Salvador, e perseverando na palavra de Deus, nós estamos livres. Ei, Tiago deixa claro, aquele texto que eu li e você acompanhou a leitura do Mateus 10, 28, a respeito de temer aquele a quem pode mandar o corpo e a alma para o inferno. Tiago deixa claro quem é esse que a gente deve temer. E ele diz: há um só legislador que pode salvar ou destruir. Então aquele que precisa ser temido não é outro a quem nós estamos temendo essa noite, que é o Deus que pode todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. Ei, abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo de número 16. Localiza, por favor, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Observe se antes do versículo 19 tem uma letra em negrito. Observa se a sua tradução está escrito parábola do rico e o Lázaro, ou qualquer outra coisa que não fale que é uma parábola. A tradução que eu estou com ela diz parábola. Olhe para mim aqui que eu vou te explicar um negócio. Esse texto não é uma parábola. Essa letra em negrito, que dentro da teologia ganha o nome de parágrafo exegético, é um título que as editoras escolhem, acham melhor, não é inspirado. Cada editora coloca o título que achar melhor. E isso aqui não é uma parábola. A tradução que eu estou com ela diz que é parábola, mas na verdade não é uma parábola, é uma discussão teológica de amplo movimento. Porque é uma das coisas principais que nós identificamos.
que um texto não é parábola é a expressão de nomes próprios. Aqui no texto Jesus expressa nomes próprios. Ele fala de Abraão, ele fala de Lázaro. Então, ou seja, o que nos leva a entender que isso aqui na verdade é uma história real que Jesus utiliza para contar para os seus discípulos. E aqui, portanto, não é uma parábola. E o texto é o seguinte, versículo 19. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias em regalias. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do homem rico. Desejava esse alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Clamando ele disse: Pai, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e você atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Eis que eles têm os profetas Moisés, ouçam-nos. E ele disse: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite e diga estas coisas. Olhe para mim. Que Deus tenha compaixão de nós. Algumas verdades sobre o inferno que você precisa ter consciência. O inferno é real e tem muita gente lá. Eu quero deixar aqui esse conceito teológico, escatológico de inferno, lago de fogo e essas coisas assim, para ir direto ao ponto com você. O inferno é real e tem muita gente lá. Ei, tem gente que já tomou ceia conosco aqui na igreja, que está lá no inferno uma hora dessa. Sabia? Tem pastores no inferno. Tem presbíteros no inferno. Tem cantores. Tem muito crente que você conhece ou conheceu, que a estas horas já está no inferno. O inferno é real e tem muita gente lá. Uma outra verdade sobre o inferno: ei, o inferno é um lugar de clamor. Aqui você não ora, aqui você não faz nada, não agradece a Deus nem pela sua vida, não agradece a Deus por nada. Você não é grato a Deus por nada que Deus te dá, você não é grato pelos favores que Deus lhe concede. Abra o teu olho, meu filho, porque no inferno é lugar de intenso clamor. E com isso eu não estou dizendo que você vai para o inferno também não. Só estou dizendo para você abrir o teu olho. Porque há um grande risco. Há uma outra verdade no inferno que nós precisamos ter consciência.
No inferno haverá desejo missionário. Tem gente querendo pregar lá na Europa, quer atravessar os países para pregar. Já tem outros que não pregam nem para a família. É um agente secreto de Jesus até no ambiente de trabalho. Ninguém sabe que ele é crente. Não evangeliza ninguém, não fala de Jesus para ninguém. No inferno, esse moço, ele desejou que ele mesmo voltasse à vida. E observe que o desejo dele era o seguinte: ele nem pediu a Abraão para que ele saísse do inferno. Ele disse: olha, deixa eu voltar lá, falar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ou seja, ele nem falou: olha, eu vou para lá, prego e depois só deixando para outro lugar. Não, ele tinha em mente: olha, o simples fato de eu livrar os meus irmãos de vir para cá, já estou satisfeito. A resposta de Abraão foi forte demais, quando ele diz: olha, seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles ouçam, mas não querem ouvir. Se não ouvem a Moisés e os profetas, de maneira nenhuma também ouvirá alguém que sairá do mundo dos mortos. E é a mesma, a história se repete. A história se repete. Quando a gente tem visto centenas de milhares de gente, a igreja brasileira está lotado de gente que vai para o inferno. Em que aparece uma meia dúzia de profeta para profetizar a verdade da palavra de Deus, e ninguém mais quase aceita a palavra. Pouca gente dando crédito à palavra. Eu fiz um propósito no meu coração: esta será a mensagem que eu vou pregar esse ano. Congresso grande, pequeno, médio, onde quer que eu estiver, eu vou pregar. Já preguei algumas vezes. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Tem um monte de gente cochilando por aí. Ei, tem um monte de gente brincando por aí. Abra teu olho, rapaz. Abra teu olho, mulher. Dá um jeito na sua vida espiritual. Arrependa-te hoje enquanto é tempo, porque no inferno o arrependimento será tarde demais. Nós precisamos ter consciência de uma coisa: a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é uma passagem de uma vida passageira para uma vida eterna. Aqui nós vivemos alguns anos. Uns vivem mais, outros vivem menos. A estimativa de vida dos brasileiros aumentou. É possível que a nossa geração irá conviver com gente facilmente com 115, 120 anos. Será algo normal, comum. Mas o certo é, mais ou menos, todos nós passaremos desta vida passageira para uma outra vida eterna. Aqui tem fim, do lado de lá não tem. Esse negócio de morte da alma, que tudo acaba, isso é conversa. A Bíblia não ensina isso. Isso é interpretação equivocada de textos. Ei, para eu caminhar para concluir, a Bíblia diz no livro do profeta Daniel, os últimos versículos do livro de Daniel, capítulo de número 12, versículo 3, ele diz que uns ressuscitarão para alegria eterna e outros para condenação eterna. Uns para alegria eterna, outros para condenação eterna. Você pode perguntar: quem será? Quem será? Aqueles que passarão a eternidade
no inferno. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 7, versículo 21, 22 e 23. Mateus capítulo de número 7, versículo 21 até o versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é palavras de Jesus. Olha o que ele está falando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porém aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Olha o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Olhe para mim. O que é isso aqui? Característica de crente bom. Característica de bons crentes. Olha, dizer Senhor, Senhor, pregar o nome dele, expulsar demônios, fazer maravilhas. Vocês sabem o que é maravilha? O dom de maravilha é superior ao dom de cura. Cura, a pessoa é cega, quem tem o dom de cura ora e ele volta a enxergar. Maravilha, a pessoa só tem um buraco, não tem um olho. Quem opera a maravilha, ele ora e aparece o olho. Quem tem o dom de maravilha ora para alguém que não tem a mão, e a mão aparece. É dom de maravilha, irmãos. E se aparecer alguém no Brasil hoje fazendo isto, ele vai arrastar multidões, milhares de pessoas, e dirão: aquele é um santo homem de Deus. Só que Jesus está dizendo que algumas pessoas que fazem isto comparecerão diante dele, fazendo estas alegações de que operava, pregava, expulsava, mas a palavra de Deus para ele é esta: aparta-te, cai fora, sai fora, você praticou iniquidade. Não tem como esconder, não tem como fugir. O olhar de Deus, não existe nuvem que ofusca a visão de Deus. Não existe caverna que você pode entrar nela e fazer pecado, cometer pecado sem que Deus não veja. Deus vê todas as coisas. Você pode se esconder da tua liderança. Eu posso esconder do meu pastor, posso me esconder da minha esposa, posso me esconder da minha família, posso me esconder das pessoas que estão à minha volta, mas para onde poderei eu fugir do olhar de Deus? Abra sua Bíblia, abra a Bíblia aí, meu filho, não fica com preguiça. Abra a Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5. Seja como a igreja bereana. Paulo foi pregar nesta igreja. Quando Paulo falava a palavra, eles abriam para conferir se estava certo e para aprender mais. Não simplesmente só para fiscalizar se ele pregava certo ou errado, mas para aprender da palavra de Deus. Abra aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos declarei antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olhe para mim, não existe purgatório, não existe um terceiro lugar, não existe um lugar para remir a alma após a morte. Ou se faça em vida, ou o destino final é perdição. Palavra dura. A nossa geração não está acostumada com isso. Se muitos de nós que estivéssemos aqui essa noite ouvisse Jesus pregar naqueles dias a respeito do inferno, o chamaríamos de sensacionalista. Olha o que a Bíblia está dizendo. A gente condena a prostituição, e condena o prostituto também. Só que no mesmo lugar que vai parar o prostituto, a Bíblia diz que vai parar aquele que produz inimizades. A gente condena a prática sexual impura, a imoralidade. Só que no mesmo lugar onde vai parar os praticantes disso, vai parar aqueles que fazem dissensões. Sabe o que é isso? É aqueles que falam mal dos irmãos, aqueles que criticam tudo, aquele que está aqui só para botar defeito. No mesmo lugar onde vai passar a eternidade o adúltero, o homicida, vai parar também aquele que fala mal do irmão. Em outras traduções, o texto diz aqui, em Gálatas 20, aquele que faz dissensões, facções, murmuração, o mesmo lugar onde vai parar o homicida. A gente condena o feiticeiro, a gente condena o assassino. No mesmo lugar onde vai passar a eternidade, o assassino, vai passar também o murmurador. Abra sua Bíblia, ainda em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Texto clássico que muitos de nós usamos para repreender uns aos outros de vez em quando aí no vacilo de alguém. Mas vamos lá, olha aí, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olhe para mim. O texto fala de cães. Cães aqui representa pastores, obreiros que usam da igreja, do altar, do reino de Deus para o seu benefício próprio. A gente vê esses camaradas usurpando da fé do povo. A gente vê esses homens utilizando a igreja como apenas um meio para a execução dos seus desejos pessoais. Só que o mesmo lugar onde vai passar o feiticeiro e o prostituto e o homicida, vai passar essa cambada também. Vai passar o idólatra e também o que ama e comete a mentira. Escute aqui. Ao contrário de uma meia dúzia que tem por aí, eu não nasci ontem. Meu pai foi para a igreja, eu tinha 3 anos de idade. Vocês aqui da igreja já cansou de me ouvir falar isso. Tem 29 anos que eu estou na igreja, servindo ao Senhor. Não estou aqui só para encher banco. Eu estou aqui servindo ao Senhor, servindo ao reino. Eu tenho dedicado a minha vida para isso. E eu nunca vi
nesse tempo todo que eu estou envolvido com a igreja, alguém ser disciplinado porque mentiu. A gente lança um irmão que pecou, que dá inferno também, a gente lança ele antecipadamente no inferno. O mesmo que lança um irmão que adulterou no inferno é também um mentiroso. Se aquele irmão realmente não consertar da sua vida de pecado, o destino final dele é o inferno. E o mentiroso também. A Bíblia fala sobre 3 tipos de gente que fala mentira. A Bíblia fala do mentiroso, do que ama a mentira e do que comete a mentira. O mentiroso, no meu modo de entender, é aquele que esporadicamente, sem planejar, sem estar no momento de aperto, quando ele menos dá por si, ele mente. A Bíblia chama ele de filho do diabo e diz que vai para o inferno. A Bíblia vai falar ainda do que comete mentira. No meu modo de pensar, o que comete mentira é aquele que no momento de aperto, numa espécie para se defender, como se fosse um instinto de defesa, para sair de uma enrascada, ele mente. E a Bíblia fala ainda de um terceiro tipo de gente, daquele que ama a mentira. Todos os 3, o destino final, se não se arrepender e não deixar, o destino final é inferno. Mas na minha opinião, o que ama mentira é pior do que os outros 2. O cara conta mentira por prazer. E tem uns que é tão deslavado. Eu vou contar um negócio para você aqui, você não precisa acreditar não. O cara é tão, ele mesmo já está desconfiando do tamanho da mentira que ele vai contar. Olha, eu vou falar um negócio para você aqui, eu não sei se você vai acreditar, claro, vindo de quem está vindo, mentiroso de carteirinha, amante da mentira. Psiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui essa noite. Eu sei que essa igreja não é como algumas que tem por aí. Eu não preciso bajular o pastor Odiel, nem pregar aqui uma mensagem que lhe agrada, uma mensagem encomendada. Eu não prego para fazer agenda. Eu não prego para receber convites. Eu tenho entendido que Deus tem me levantado como um profeta para esta geração. E eu sei que o que eu estou pregando aqui essa noite entrou nos ouvidos de algumas pessoas, e antes de elas saírem desta igreja, já saiu do outro lado que eu acabei de pregar. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui não é uma palavra persuasiva de manipulação humana, mas eu estou mostrando para vocês a palavra de Deus. E eu sei também que existem outras pessoas que esta palavra sairá aqui martelando a sua alma e o seu coração. E é por causa de você que eu vim aqui essa noite. Eu queria ler ainda, estou caminhando para eu concluir. Eu queria ler ainda 2 textos com vocês. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz o texto. 1 aos Coríntios 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Eu quero ler ainda outro texto com você. Caminha a tua Bíblia para frente aí. Localiza. Segunda carta de Paulo. Abre aí, filho, a Bíblia. Segunda carta aos Tessalonicenses. Localiza, por favor. Segunda carta, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. Vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus no céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não obedecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante ou escondida a face do Senhor e a glória do seu poder. Olhe para mim. Há um lugar reservado para o tormento eterno daqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus. Eu te convido para estar de pé comigo. Fique de pé comigo, por favor. Tenha misericórdia da nossa alma. Se você pode estar de pé comigo, por favor. Você pode perguntar, pastor, como que fica a igreja em relação ao inferno? Vou te dizer como que fica a igreja em relação ao inferno. Tudo isso aqui eu falei para ímpios, para aqueles que não temem a Deus. Crente que não teme a Deus é ímpio também. Mas e agora para você que teme ao Senhor? E para você que faz parte da igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, o que é o inferno para nós? Eu vou te dizer. Jesus disse: estou edificando a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para a igreja, ei, Apocalipse 22:15. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Para a igreja, João 14:1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes também em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu
que está sendo reservado para mim e para você. É o que está sendo reservado para mim e para você. Eu quero te dar um conselho aqui esta noite para eu finalizar. Se você não ama Jesus, é bom que ama. É bom que ame. Mas se você não ama Jesus o suficiente para ir para o céu, ame-o, pelo menos por medo do inferno. Deus estabeleceu o único meio para livrar-nos do inferno. E isso só pode ocorrer mediante a aceitação da mensagem da cruz. A saber, crer na morte e também na ressurreição de Jesus. Saber que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ainda de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O inferno é um local de prisão eterna. Prisão para aqueles que não aceitaram a Cristo em suas vidas. Feche os seus olhos. Hoje é dia de você e eu decidirmos de uma vez por todas a Cristo. É tempo de nos livrarmos da condenação do inferno. Isto é para todos nós. Quem ainda não estabeleceu aliança com Ele, ou quem está com a sua aliança partida por alguma razão, assim diz o Espírito de Deus: se ouvides hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o seu coração pelo engano do pecado, porque já nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos com Ele firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Que Deus tenha compaixão de nós. De olhos fechados. De olhos fechados. Se existe alguma coisa que você sabe, que se você morrer hoje, você corre o risco de perder a sua alma, agora é o tempo de você se arrepender. Não esteja indiferente à mensagem que você ouve. A voz do Espírito de Deus ecoa nesse santuário esta noite e está dizendo que te ama e não abre mão de você. Ainda de olhos fechados. Para aqueles que amam ao Senhor, regozijam-se, porque há um céu de glória te esperando. Receba renovo na tua vida para você continuar a tua caminhada. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Feche os seus olhos. Um novo cântico ao que se assenta. Feche os seus olhos. Sobre o trono do céu. Santo, 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 de todo
você sabe cantar, abra a tua boca e cante. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Abra a tua boca e cante. Deixa fluir a adoração. Deixa fluir a adoração. Vai, meu filho, abra a tua boca e cante. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, os sons de trovão se relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Receba a visitação de Deus aí onde você está. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Seja impactado pela presença dele. Água viva Daquele que te ama. Shura Karamai. Santo, 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 o Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 o Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glorifico a Deus por isso. E a minha oração agora, Senhor, é que o Senhor continue segurando nas nossas mãos, que o Senhor continue nos guardando. Não deixe, Senhor, que o pecado venha entrar na nossa vida. Ó Deus, venha nos guardar poderosamente, encher o nosso coração com Teu Espírito Santo. Ó Deus, e nos ajuda a resistir o diabo. Dê-nos, ó Deus, da Tua graça.
É a nossa oração no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos amam ao Senhor e pode aplaudi-lo nessa noite? Se é para o Senhor, pode ser melhor. Oh, aleluia. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia. Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Você pode se assentar. Deus te abençoe.